Saudações a você que vê mais um vídeo do nosso canal Em Busca da Verdade. Continuaremos com a série A Verdade sobre a Ressurreição, capítulo 2. Vamos examinar um dos textos que para muitas pessoas ele contradiz o termo da ressurreição, pois no nosso estudo passado nós vimos que todos os mortos ressuscitarão. E esse texto que nós vamos começar examinando, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50, está escrito: E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Esse mesmo texto, em outras traduções, diz da seguinte maneira: E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é mortal herdar a imortalidade. Alguns interpretam esse texto entendendo que carne e sangue não poderão ir para o céu. Nós vamos examinar o contexto das Escrituras para ver se realmente esse texto aponta para esse tipo de pensamento. Relembrando alguns textos do estudo passado, no livro de João, capítulo 5, verso 28, está escrito: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Nesses dois textos garante que os salvos realmente sairão dos túmulos. Aqui está falando de pessoas vivas ressuscitadas em corpo. 1 Coríntios 15, verso 50, nos fala que nem carne nem sangue podem herdar o reino de Deus. E agora, como resolver esse aparente enigma? De maneira fácil, o texto, ele na verdade não fala quem está em carne e sangue não pode ir para o céu. E sim, aqui está falando sobre herdar o reino de Deus. Como assim herdar? Lembremos que a palavra herdar vem da palavra herança. A palavra herança ou herdeiro, herdar, é algo que se passa por uma questão de um laço familiar, onde alguém herda algo de outra pessoa por direito de nascimento. E nós vamos examinar as Escrituras e vamos ver que aqui não está falando sobre como o ser humano vai para o céu, e sim sobre o direito do ser humano herdar ou não o reino de Deus. E se esse texto estivesse afirmando que corpos não poderão ir para o céu, pessoas em corpos, então para que necessidade seria da ressurreição? É a primeira indagação que deixaremos no ar e vamos examinar agora alguns textos muito importantes. Livro de Romanos, capítulo 5, verso 12, está escrito: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós vemos aqui que há uma herança que recai aqui sobre o homem. Há uma herança que vem desde os dias de Adão, que seria a herança do pecado, que seria a morte. Nós vimos isso também no estudo passado. O salário do pecado é a morte. E por causa de um homem, a morte passou de herança a todos os outros homens. E dessa forma, todos são herdeiros do pecado e da morte. Então, o primeiro ponto importante é fixarmos na mente: todos os humanos receberam o pecado por herança. Vemos aqui que o ser humano não recebeu por herança o reino dos céus, e sim o pecado e a morte. Livro de Efésios, capítulo 2, verso 12, está escrito que naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A Bíblia fala que, embora o ser humano se apartou de Deus através do pecado, deste modo deixando de ser herdeiro do reino de Deus, a Bíblia fala que Deus fez aí uma aliança, que nós chamamos de o plano da salvação. Existe uma maneira de religar o ser humano a Deus. Esse texto aqui deixa claro que o ser humano, herdeiro do pecado, ele se encontra numa situação que ele está sem Deus no mundo. Gálatas 4, verso 5, está escrito: Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Quando o ser humano peca, ele se torna um transgressor, um violador da lei. Ele está debaixo das sentenças da lei. Mas quando ele é agora salvo através do plano de Deus, que é a salvação
através de alguém que vem e morre em nosso lugar, porque o salário do pecado é a morte. Alguém vem e nos substitui nessa sentença, no caso Jesus morreu por nós. Então agora nós estamos liberados da nossa condenação. A Bíblia nos coloca aqui em Gálatas que, a partir desse momento que somos salvos por Cristo, nós passamos a fazer parte de uma adoção. Nós somos como filhos adotados para Deus. A Bíblia não diz que todos os seres humanos são filhos de Deus. Marcos 16, verso 15 diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. A Bíblia afirma que todos são criaturas de Deus. Para se tornar filhos de Deus, eles têm que ser adotados. Pois a Bíblia diz que Deus tem um unigênito e um primogênito. Os demais são filhos adotados. Recebem a adoção como filhos. E todos os seres humanos são criaturas, não filhos. Certa vez, Jesus se deparou ali numa contenda com líderes religiosos da sua época, e Jesus usou palavras muito pesadas, que se encontram aqui no livro de João, capítulo 8, 44, está escrito: Vós tendes por pai ao diabo. Que palavras duras Jesus falou naquela época, aquelas pessoas? Falou que essas pessoas tinham por pai o diabo. A continuação do texto diz: E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. O que torna uma pessoa filho, ou de Deus, ou do diabo, seria o fazer a vontade de Deus, ou fazer a vontade do diabo. Dessa maneira você se torna filho, você se predispõe a se tornar filho. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Veja bem que a Bíblia afirma que o diabo não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então a Bíblia garante aqui que o pai da mentira é o diabo, e toda pessoa que pratica as obras que ele praticou, não se firmar na verdade, mentiras e demais pecados, como roubo, furto, enfim, tudo isso são coisas que derivam da mente maligna do inimigo de Deus, e quem pratica essas obras, ele se predispõe a se tornar como filho daquele para quem ele pratica as obras. Desta maneira, de acordo com Gálatas 4:5, nós vemos que para nós herdarmos o reino dos céus, nós temos que ser adotados pelo Pai Celestial, para que sejamos filhos, herdeiros. Pois por natureza somos herdeiros de Adão, e ele deixou o pecado, e o pecado, por consequência, a morte. Então nós temos que ser adotados como filhos. E agora nós entendemos 1 Coríntios 15, verso 50. Vamos repetir o texto. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, ou seja, pelo nascimento da carne e do sangue, que foi desde Adão, que nós somos aí ligados pelos laços do nascimento da carne e do sangue. Então esse texto aqui afirma que por causa da nossa descendência de Adão, somos carne e sangue, descendentes de Adão, nós não somos herdeiros do reino de Deus. Ninguém pode dizer: não, eu nasci sem pecado e eu mereço o reino de Deus. Ninguém merece. Mesmo um bebê, ele não merece ser herdeiro do reino de Deus. Ele tem por direito ser herdeiro do pecado e da morte. Nos coloca aqui um método para que nós possamos ser herdeiros do reino de Deus. Há uma esperança para nós se tornarmos herdeiros do reino de Deus. 1 João 3, verso 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Que verso lindo! Este verso mostra a grandeza de sermos chamados filhos de Deus. Então a Bíblia é muito clara em colocar que nós não somos tidos como filhos originais de Deus por conta que o pecado nos separou de Deus. Nós, quando nascemos, já nascemos após o pecado. Então nós não somos filhos de Deus, somos criaturas, fomos criados por Deus. E agora temos a chance de sermos chamados filhos de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia mostra claramente que as pessoas só poderão subir ao céu em corpo. Nós podíamos colocar aqui uma citação do nosso primeiro estudo, vocês podem rever o vídeo no nosso canal, em que
Ninguém foi para o céu a não ser em corpo. Moisés e Elias. Moisés ele foi ressuscitado. O corpo dele não foi achado no túmulo, ele subiu ao céu com o corpo. Elias foi arrebatado por um carro de fogo. Ele subiu ao céu e seu corpo não ficou em outro lugar. O seu corpo foi com ele, até mesmo porque nós não somos do Espiritismo para afirmar que uma pessoa existe num outro plano depois da morte. A Bíblia afirma que Elias não morreu e subiu ao céu, e Moisés foi ressuscitado e subiu ao céu. E os dois, a Bíblia afirma que foi em corpo. Nós vimos no nosso estudo passado também que Jesus, quando ressuscitou, apareceu aos discípulos e ele falou que tinha carne e ossos, não precisavam ficar assombrados. Jesus até comeu perante eles. E Jesus subiu ao céu. Desta maneira, nós vemos que os relatos bíblicos daqueles que subiram ao céu em corpo. Não existe a possibilidade de subir ao céu sem ser em corpo. Agora, claro, esse nosso corpo, ele é mortal. De que maneira os nossos corpos serão preparados para o céu? Agora nós vamos ler o texto e o contexto do primeiro verso em que nós citamos, onde muitos fazem confusão para não entender todo o relato do texto. 1 Coríntios 15, 50. Vamos ler completo agora. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Verso 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O mesmo texto em uma outra tradução, na Nova Tradução Linguagem de Hoje, está escrito: escutem bem este segredo, nem todos vamos morrer, mas todos vamos ser transformados num instante. 1 Coríntios 15, verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. A Bíblia garante que os mortos ressuscitarão. Nos textos anteriores nós vemos que eles sairão dos túmulos. A Bíblia diz que eles serão ressuscitados incorruptíveis. Essa palavra incorruptível quer dizer imortal, imperecível. E em seguida o texto nos diz que nós, no caso, Paulo usa a linguagem do nós aqui, os nós que ficarmos vivos até aquele dia, seremos transformados. A Bíblia não diz que quem está vivo precisa morrer para poder ir para o céu. A Bíblia diz que quem está morto precisa ser ressuscitado para ir para o céu. E nós seremos transformados. Esse transformado é o corpo mortal. Ele vai ser transformado agora num corpo imortal. Mas esse corpo não se separará de nós. Ele será coberto como por um revestimento. E esse mesmo verso 52, na Nova Tradução Linguagem de Hoje, está escrito: num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, ela tocará, os mortos ressuscitarão como seres imortais e todos nós seremos transformados. Veja, que tradução que ficou bem mais clara o entendimento. Outra tradução, a tradução chamada Viva, está escrito: tudo acontecerá num instante, num piscar de olhos, quando for tocada a última trombeta, porque virá do céu um toque de trombeta. E todos os cristãos que já morreram, de repente voltarão à vida como novos corpos, que nunca, jamais morrerão. E então nós, que ainda estivermos vivos, também receberemos de súbito novos corpos. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Nós vemos esse texto claramente afirmando que receberemos novos corpos. E alguns podem pensar, então esse corpo fica para trás e receberemos um outro corpo. Vamos ver a continuação dos versos. Verso 53. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. A Bíblia fala aqui de ser revestido. Quando você tem uma parede sem ser feita o reboco, ela está sem o revestimento. Quando você faz o reboco da parede, você está revestindo ela de uma camada de cimento
Então, o revestimento esse nosso corpo será revestido, como que coberto por uma imortalidade. Esse corpo não será deixado para trás. O mesmo verso, na Nova Tradução Linguagem de hoje, está escrito assim: pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Vendo assim, nós vemos que esse nosso corpo, ele será capacitado para a imortalidade. Nós não somos imortais, mas sim, a Bíblia garante que os salvos serão revestidos com imortalidade. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. Esse texto aqui se encontra em uma das parábolas que Jesus exemplificava os acontecimentos finais. E ele dá um exemplo claro, que aqui quem fosse encontrar com o nosso Salvador, ele tem que estar vestido com algo especial. E este texto fala que aquele homem não estava trajado com vestes de núpcias, pois a volta do Senhor é simbolizado pelo casamento da igreja, que simboliza a mulher, a igreja de Cristo, com o noivo, que é o Senhor Jesus. E aquele homem não tinha os trajes de núpcias, diz o texto. Verso 12: e disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Claramente nesses textos, o ser humano precisa estar vestido com algo especial. Gálatas 3, verso 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. A Bíblia apresenta de forma clara que o batismo é o revestimento de Cristo. E lembre-se, só poderão receber herança os filhos. E quando você se reveste de Cristo, é como se você estivesse colocando agora a imagem de Cristo sobre você, como se fosse uma máscara, você estivesse mascarando de Cristo. Dessa maneira, o Pai olha para você e lhe reconhece como filho. Deus usa essa linguagem para que nós possamos entender que a glória, toda a glória da salvação dos seres humanos, não poderá vir por mérito de homens nascidos debaixo do pecado. E unicamente o Senhor Jesus é quem vai transferir o seu direito de herança para nós, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho, diz Gálatas 4, verso 5. Deste modo, vamos ter que nos vestir, vamos ter que nos revestir de Cristo. Gálatas 3, 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Sendo assim, meus irmãos, esse texto agora fica claramente fácil de nós decifrarmos, pois esse texto não está dizendo que carne e sangue não poderão ir para o reino de Deus, mas está dizendo que a carne e o sangue não podem herdar, não podem receber herança por direito, pois a palavra herança é algo que pelo laço familiar dá direito a outra pessoa por nascimento a receber a herança. E nós, por nascimento, nós não temos direito ao reino de Deus, e sim à herança de Adão, que foi o pecado e, em sequência, a morte. Este é o nosso segundo estudo com o tema A Verdade sobre a Ressurreição. Acredito que muitos de vocês que escutaram esse vídeo já conheciam esse tema, mas esse é um tema que muitas pessoas pensam que o que irá para o céu são espíritos, são como almas que saem de dentro do corpo do ser humano, e elas não entendem que Deus dará tudo aquilo ao ser humano que ele perdeu por conta do pecado. Ele terá de volta a sua imortalidade, ele terá de volta o seu corpo que a morte o toma, ele receberá tudo novamente que o pecado tomou. Aguarde mais um estudo do canal Em Busca da Verdade, e ainda continuaremos com o tema A Verdade sobre a Ressurreição. Deus os abençoe, em nome de Jesus.